mais uma vez a todos. É proibido responder. Bom dia. Às vezes está proibido responder aqui. Não, ou não tomaram café, né? Como é que é? O pequeno almoço, né? Depois de tantos anos, eu já deveria estar falando português de Portugal bem. Para a gente é sempre uma imensa alegria estar nessa terra. E hoje a gente propôs trazer um tema que é um tema muito interessante, é um quadro psiquiátrico muito grave, e nós vamos fazer uma abordagem dos aspectos médicos e espíritas e vamos trazer para vocês 2 casos, são casos verídicos. Nós tivemos o cuidado de estar preservando a identidade deles, embora todos os 2 são meus pacientes, são irmãos, portadores da mesma patologia, deram-me a autorização que pudesse trazer a público esse trabalho. Então, nós vamos iniciar com alguns dados, né? O transtorno obsessivo-compulsivo é uma patologia que atinge aproximadamente de 2 a 3% da população mundial. Quando a gente vê um númerozinho puro, parece que é muito pouca gente. Se nós vamos, à questão de que a população do mundo está à beira dos 8 bilhões de habitantes, nós temos aproximadamente 240 milhões de pessoas que vão passar por isto. Eu não sei qual que é a população de Portugal. Quanto? São 24 vezes uma Portugal cheia de toque, né? É uma das 10 doenças mais incapacitantes, segundo a Organização Mundial de Saúde. E, infelizmente, é subdiagnosticado e subtratado por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas consideram a sintomatologia como um hábito, um tique do indivíduo que ele tem e não o vê como uma doença. E segundo, porque as pessoas que são portadoras do toque, elas têm clareza do ridículo que são os sintomas. Isso provoca um sentimento de vergonha e, com isto, as pessoas escondem esses sintomas. Então, enquanto no Brasil, não sei como é que vocês usam, a gente usa um termo que mistura com a questão psiquiátrica de uma maneira errada, porque o pessoal diz que é mania, as pessoas têm manias, né? Que o indivíduo é maniado. Mania em psiquiatria é euforia, né? Mas, no geral, é isso. Então, o indivíduo tem as manias dele, deixa de lado. Enquanto a mania não se transforma em algo incapacitador, a pessoa não faz de maneira diferente, né? Não busca tratamento.
É importante que o diagnóstico seja feito precocemente, porque as doenças, quanto mais cedo a gente tratá-las, melhor é o prognóstico. Exatamente o oposto do que essas pessoas fazem normalmente, que vão adiando para amanhã, ainda mais ir ao psiquiatra. No Brasil, as pessoas têm a ideia que a gente vai em psiquiatra porque a gente é louco, né? Porque se falar que é doido, eu digo que é doido, né? Toda vez que meu paciente me pergunta assim, eu sou doido? Eu falo, é. E eles ficam lá, porque doido é diferente de louco, né? A palavra doido no Brasil é uma corruptela de doído, né? Porque se dizia do melancólico, do triste no século XVII, que ele era doído d'alma. Então, de doído veio doido. E eu só trato de quem tem dor na alma. Então, todos os meus pacientes são doidos. Por sinal, não é isso. O diagnóstico está feito aqui. Todos vocês são doidos. Todos nós carregamos uma dor na alma, né? Mas nem todos são loucos. E essa ideia de loucura, que psiquiatra é médico louco, afasta muita gente de buscar ajuda. E a grande maioria dos clínicos não são preparados para lidar com esse tipo de adoecimento. Geralmente, a doença apresenta uma sintomatologia rica, e pior do que isso, a sintomatologia muda. Às vezes você para com uma mania e aparece outra, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é caracterizado por obsessões ou compulsões recorrentes, severas, que ocupam o paciente, causando desconforto e comprometimento geral importante. Quando a gente fala em obsessão dentro desse diagnóstico, nós estamos falando de alterações do pensamento. As obsessões são os pensamentos recorrentes que o paciente apresenta dentro dele. Então, tem pacientes que, para poder entrar ou sair do ambiente, ele tem que ter determinados tipos de pensamentos, e enquanto ele não consegue criar esse padrão que se repete na cabeça dele como uma obsessão, né, espiritual, ele não dá conta de sair daquele lugar ou entrar. E as compulsões são os rituais. Ritual de limpeza, ritual de ordem, ritual de contagem, vários rituais, como nós vamos ver na frente. Tem pessoas que têm compulsões, tem pessoas que têm obsessões, e tem outros pacientes que têm obsessões e compulsões durante a doença. O DCM-4, e agora nós já temos o DCM-5, né, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, considera o transtorno obsessivo-compulsivo como um transtorno da ansiedade. Eu, particularmente, consigo compreender o que eles querem dizer. Mas o que eu vejo, muitas vezes, no meu consultório, no caminhar da gravidade do quadro, é uma situação de tal forma que isso raia aos campos da loucura. Muitas vezes a gente chega a acreditar que a gente está diante de um quadro psicótico
e não de um transtorno de ansiedade de tal gravidade que são os pensamentos e os comportamentos dessas pessoas. Então, as obsessões são os pensamentos, essas ideias, né, os impulsos, as imagens, as cenas que invadem a consciência, e isso não é da vontade da pessoa, ela não tem esse controle. Esse é o exercício, muitas vezes, que a terapia cognitiva, comportamental cognitiva, tenta oferecer para o paciente, né? E isso é uma coisa que repete, que é persistente e que quando se fala em estereotipada, ou seja, ela não tem sentido na vida da criatura. Nós temos ainda as compulsões, que são esses comportamentos repetitivos, atos mentais executados em resposta a uma obsessão, ou em virtude de regras que a pessoa constrói na cabeça e que ela não consegue ficar livre dessa situação. Ela tem que seguir. A doença, geralmente, ela surge na adolescência ou na vida adulta. Mas eu já vi casos de crianças que têm rituais desde pequeno. É importante lembrar a todos que nós vamos pegar uma sintomatologia e, no final, vocês não me procurem para dar receita no final, porque todo mundo fala assim, eu tenho isso. Às vezes, nós temos algum tipo desses sintomas dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, de vez em quando isso acontece. Mas um sintoma em que a gente não se vê preso a ele ao tempo todo, não define o tipo de quadro. Mas tem muita gente aqui que tem rituais na vida. E que esses rituais, inclusive, são rituais que ajudam. O indivíduo, ele deixa sempre as roupas no mesmo lugar para a hora de sair, ele faz um mesmo caminho para não esquecer que ele tem que passar em tal lugar, fazer tal coisa. Se um dia ele precisa mudar, isso não incomoda, mas ele tem, né? Você tem uma rotina no seu trabalho, né? Agora, se a sua rotina no trabalho não pode mudar, se o seu caminho de ida e volta ao serviço, se alguém te dá uma carona, aquilo te desestrutura o resto do dia, aí você tem que pensar o que você está vivendo na vida. Esse quadro, ele necessariamente ele não tem uma relação direta com o estresse da vida e nem tem uma relação direta com o evento específico da vida. Há, na verdade, algumas pessoas que apresentam uma correlação, foi a partir de tal coisa. Mas isso não é o comum dentro do histórico que a gente tem. É uma doença que cresce lentamente na vida da criatura, ela tem um curso crônico, ela pode até melhorar um tempo, mas pode reaparecer em outro momento com outra sintomatologia, e se ela não for tratada, ela pode se expandir de tal forma na vida da criatura que a criatura não dá conta de fazer nada. Um desses pacientes que eu vou apresentar, às vezes, ele fica mais de 2 dias sem sair do quarto, porque ele não dá conta de vencer as obsessões para realizar as compulsões. Então, ele não dá conta de sair do quarto. A doença, ela já foi relacionada em determinados momentos com quadros
que necessariamente isso não se repete, mas já foi feito trabalho, que ela aumentou muito depois de uma epidemia de encefalite que teve na década de 20 do século passado, que alguns eventos obstétricos anormais, né, que fórceps, alguns tipos de partos que demoram, que têm anóxia, poderia estar relacionado com o fato, com lesões no cérebro e com quadros de convulsão. Mas, necessariamente, a gente não vê isso em todos os tipos de pacientes. O quadro foi descrito pela primeira vez em 1838 por esse psiquiatra, Esquirol, e as obsessões, normalmente, quer dizer, os pensamentos, são de natureza agressiva, sexual, religiosa, repulsiva ou irracional. Então, muitas vezes, as pessoas, elas têm medo de agredir as pessoas. Então, elas têm medo, às vezes, de ficar perto de uma faca, de alguma coisa, que ela vem o pensamento que ela pode matar alguém com aquele instrumento. Pensamentos sexuais. E, às vezes, até com mais de um conteúdo. Eu acompanhei uma paciente que ela tinha obsessões. Quando ela via imagens sacras, ela tinha pensamentos libidinosos em relação às imagens sacras. Então, ela via a imagem de Jesus e ela tinha uma ideia de estar tendo um relacionamento com Jesus, ou com um relacionamento com Maria. E aí, para que ela não sofresse o castigo divino, ela teria que estar no dia seguinte, no mesmo horário, no mesmo local, diante da mesma imagem, e construir uma imagem boa daquilo. Se ela não conseguisse, ela teria que repetir. E ela veio a mim num quadro de completo desequilíbrio, porque no fim de uma viagem na Europa, ela entrou numa igreja e ela, diante de uma imagem do Cristo, ela começou com aqueles pensamentos. Só que ela teria que fazer isso no dia seguinte, e no dia seguinte ela estava dentro do avião, voltando para o Brasil. E ela começou a entrar, que ela ia ser castigada, que a família dela ia morrer, e o sofrimento, e chorava. Ela chegou em crise. Como é que ela ia sobreviver diante disso tudo? Questões, né, irracionais, que não têm nenhum sentido. Eu tenho uma paciente que ela tem o toque com transtorno fóbico, então ela tem pavor de doenças. E as doenças constroem rituais. Ela é uma pessoa extremamente culta, ela conhece as coisas, mas ela não tem racionalidade nenhuma. Então, ela teve uma época que ela tinha pavor da AIDS. Então, ela andava na rua e em todos os lugares, né, porque aí a gente fixa a coisa, ela via manchas que ela acreditava ser de sangue ou de esperma. Então, ela acreditava e ela via preservativo em todo lugar. Assim, e ela era uma pessoa muito pudica. Assim, a senhora deve frequentar o Meretrício de Belo Horizonte, porque eu nunca vi ver tanta camisinha nesse mundo quanto que a senhora vê. E aí, na ideia dela, da camisinha, o vírus da AIDS iria vindo, entrava, subia o sapato e entrava no corpo dela. E ela sabia racionalmente que isso não contaminava ninguém com a AIDS, mas na cabeça dela, ela tinha que chegar em casa, tirar o sapato, ela tinha que lavar as mãos, usar álcool, passar álcool no corpo inteiro para poder evitar que ela ia pegar AIDS. Quando ela começou a tratar comigo, o banho dela demorava, quando pouco tempo, 3 horas.
Tinha dia que ela gastava 7 sabonetes, porque se o sabonete caía no chão, estava contaminado, não podia tocar. Alguém ia tirar depois, mas ela não tocava. Ela usava um sabonete para o rosto, um sabonete para o corpo, um sabonete para as partes íntimas e sabão de coco para lavar as pernas e os pés, porque era tudo contaminado na rua. Então, vocês imaginam o sofrimento de uma pessoa dessa. E era irracional, porque ela sabia que as coisas não passavam por aí. Uma professora com um nível de conhecimento até acima da média, que ela não conseguia viver. E essas imagens, elas interrompem toda a estrutura da vida do indivíduo. Ele fica preso naquele lugar, naquele sofrimento. As obsessões mais comuns envolvem agressão, contaminação, conteúdo sexual, colecionismo, que tem até hoje um programa que passa isso, o pessoal que coleciona tudo, jornal, papel antigo, coisa que pega no lixo, resto que acha no chão e põe dentro de casa, que a casa vira uma pocilga. Na verdade, a expressão correta é essa. Tudo apodrece dentro de casa porque não pode tirar nada. Religião, simetria, que as coisas têm que estar todas no lugarzinho. Chegar aqui, achar que aquelas bandeiras estão fora do lugar, ela vai lá e vai colocar tudo simetricamente. E se ela cismar que não está simétrico, ela vai voltar. Eu tenho pacientes de simetria que eles falam assim, eu tenho certeza que o senhor faz de propósito, o senhor tira os quadros do lugar. Eu falei, eu nem olho para eles. Não, todo dia que eu chego está fora do lugar. Eu falei assim, eu sei que vê fora do lugar. Não, o senhor fez isso comigo de propósito. Um desses meus pacientes, ele tem problema que os tapetes têm que estar todos no lugar. E de vez em quando alguém tropeça no tapete, dobra a ponta e fala assim, o senhor está me testando hoje, né? Porque eles vigiam todo direitinho, E tem as coisas somáticas, coisas com corpo, com números, Eu tinha um paciente que ele ficava dias sem sair na rua, porque todas as placas de número ele tinha que somar, tirar 9 fora do resultado, que eu não sei como é que ele fazia tudo isso, e se desse 4 e 7, ele tinha que arrumar não sei quantas placas, porque 4 era o número de quem ficava de 4, que ele tinha uma coisa que os outros iam achar que ele era homossexual. E 7 é o número do demônio. Na cabeça dele, 7 no Brasil não é o 6, é o 7, que é o número do azar do demônio, então não podia ficar aquilo. Então, aí ele tinha que fazer um castigo. Ele tinha que ir ao banheiro, tirar a roupa, pegar o órgão genital, segurar e contar. Contar um tempo, mas não podia acabar em 4, em 7, em múltiplo de 4, em múltiplo de 7. Porque senão ele tinha que vestir a roupa toda, tirar a roupa toda, fazer o mesmo ritual e contar de novo. E às vezes ele ficava 4, 5, 6 horas fazendo esse ritual. Sabia que era ridículo, ele chorava, mas ele não dava conta de parar com o ritual. Eu estou fazendo essa coisa para vocês verem que não é uma maniazinha como a gente tem mania, eu tenho mania de deixar minhas canetas aqui. Não, a coisa é mais complicada do que a gente faz. O ritual que eles fazem reduz o desconforto mental que eles vivem com essa situação. Ele é realizado de forma urgente e rígida, ele causa lentidão na vida do indivíduo e as compulsões mentais são muito comuns. Aquilo que fica muita gente faz esse tipo de conta, tipo de coisa na cabeça, repete palavras, só que elas não contam, porque
porque elas acham que aquilo é ridículo e sofrem com isso sozinhas dentro delas, né? Os principais grupos são obsessões e verificação, simetria e ordenação, limpeza e higiene, né? E tem gente que não toca em nada, tem gente que não te dá a mão, porque você está contaminado, ou ele está contaminado e pode te contaminar, que é o contrário também. Eu tive uma paciente que ela era tão suja, tão imunda para ela era uma pessoa tão podre que ela não podia tocar em nada. Então, ela não fazia comida, ela não arrumava a casa, porque tudo que ela tocasse, se alguém tocasse, ia provocar doença nas pessoas dentro de casa. Não se sabe as causas do toque, né? É muito importante. Vocês vão ver várias teorias aí, e o pessoal levanta as teorias como se estivesse tudo pronto. A gente não sabe. Nenhuma das teorias explica tudo, coloca tudo. Tem vários fatores de ordem psicológica e biológica, e geralmente estão associados com as vias de transmissão serotoninérgica, com a serotonina, porque o principal tratamento são os antidepressivos, e os antidepressivos, o principal mecanismo que eles têm, né, são as vias serotoninérgicas. Então, essa é a associação que a gente tem, mas isso não é fechado, não é tranquilo. Como causa, a gente tem aí uma hiperativação do córtex frontal e do gânglio da base estriado e do tálamo, mas não é uma coisa específica, não é uma coisa que repetitivamente a gente conseguiu ainda fechar. Tem associações com as doenças neurológicas, com o traumatismo, com os acidentes vasculares cerebrais, né, os AVCs, mas são trabalhos que nem sempre estão associados. É 4 a 5 vezes mais comum em familiares que já têm a doença na família. Esses 2 irmãos que eu vou levantar, o pai tinha toque, a avó paterna tinha toque, a tia paterna tem toque, é uma família com um quadro muito associado. Às vezes tem tiques, né, que é esses tiques nervosos que as pessoas apresentam, ou há quadros associados com o transtorno de Tourette, que é uma doença em que tem movimentos descoordenados, com os gritos fora de propósito. Isto eu li na literatura, em 35 anos eu nunca vi nenhum desses quadros de pacientes meus muito graves associados com síndrome de La Tourette. Mas a literatura levanta essa situação. E há trabalhos que associam ao estreptococo beta-hemolítico A, quem teve esse tipo de infecção teria mais chance de ter alterações cerebrais e provocar essa situação. A psicanálise levanta, né, surge que esse quadro surge quando os mecanismos de defesa não conseguem conter a ansiedade de caráter obsessivo, que envolveria uma fixação e regressão na fase anal, né, na fase edípica anal. E os mecanismos de defesa utilizados seriam isolamento, anulação, formação reativa, regressão, que os comportamentos voltariam a atitudes infantis repetitivas, e a ambivalência. Muitas vezes a gente consegue ver isso nos pacientes, mas não é só essa situação. A terapia cognitiva comportamental levanta que isso seriam aprendizagens erradas e os rituais reduzem as obsessões, né? Eu acho que tudo que está na vida é um aprendizagem errado. A gente está precisando reaprender. Acho que a terapia cognitiva tem um resultado muito interessante nesse trabalho. Mas eu, particularmente, tenho um grande problema com a terapia cognitiva comportamental. Que eu falo que ela não te melhora internamente, ela te adestra,
É igual pegar um bichinho e treinar um bichinho a mudar de comportamento. A gente não está precisando mudar de comportamento, a gente está precisando mudar intimamente de postura na vida, que seria fruto das crenças distorcidas da realidade, que eles acreditam que foram aprendidos e que precisam ser desaprendidos. A abordagem espiritual que nós vamos trazer são informações que os amigos espirituais nos deram. O grupo de estudo de espiritismo e psiquiatria, provavelmente aqui tem gente a primeira vez, é um grupo que a gente participa, que foi criado em 1979, então ele está fazendo quase 40 anos de existência, e esse grupo trabalha com pacientes psiquiátricos numa terapia que a gente chama biopsíquico sócio-espiritual. É um trabalho que geralmente dura 1 ano, semanalmente, é um tratamento gratuito para esses pacientes, é um grupo fechado de pacientes, porque a espiritualidade orienta e participa ativamente do trabalho, não com o paciente, mas orientando os terapeutas. E eles, então, nós tivemos um grupo de pacientes com portadores de toque, e eles nos trouxeram que o toque, antes de nada, mais nada, é um quadro auto-obsessivo. É uma obsessão do próprio espírito, que é fruto de um sentimento de culpa intenso, que a criatura traz de outra vida, repetindo comportamentos dele primários, regredidos, está intimamente ligado ao perfeccionismo, ao sentimento de vaidade. A pessoa, ela quer ser perfeita, ela não pode ter erros, ela tem que estar tudo certinho. Isso é uma característica muito marcante do paciente. E os rituais, a compulsão, seria a autopunição do próprio indivíduo por se sentir imperfeito e incapaz de estar no lugar onde ele devia ter. Que existem quadros hetero-obsessivos, obsessão por outros espíritos, que eles introduzem ideias invasivas por hipnose. Eu fico vendo esses rituais, não tem nada melhor que para espírito zombeteiro o indivíduo fazendo ritual. Porque ele vai enchendo a cabeça dele. Eu acompanhei um caso de um rapaz que ele tinha rituais para andar. Então, ele dava 3 passos para frente, 1 passo para o lado direito, 2 passos para o lado esquerdo e 1 passo para trás. 3 passos para frente, para cá, para cá, para cá. Um dia, ele desceu do ônibus, que ficava a menos de 25 metros da porta da casa dele, por volta das 7 horas da noite. Ele conseguiu entrar na casa dele às 2 horas da manhã. Por quê? Ele contava que na cabeça dele ele ia fazer, de repente falou assim, está errado. Aí ele tinha que voltar no ponto do ônibus e começar tudo de novo. Eu falo que para espírito zombeteiro não tem festa melhor, vira assim, errou de novo. Aí o indivíduo volta. Olha o passo errado, você só contou 1. Aí vai fazendo um inferno na vida dessa criatura. Muitas vezes são aparelhagens perispirituais de hipnose, que eles... Hoje a gente sabe disso, hoje nós estamos fazendo cirurgias, colocando eletrodos para melhorar a depressão. Por que os espíritos não podem colocar esse tipo de coisa espiritualmente em nós? E por vingança. Muitas vezes o espírito está ali cobrando. Nós tínhamos uma paciente que ela tinha rituais de limpeza e ela se achava suja o tempo todo. E num desses tratamentos,
um espírito veio e falou assim: ela tem que se sentir uma porca a vida inteira. Ela tem que pagar o que eu passei. E ele conta que ele foi escravo dela. E ao desrespeitar e tentar fugir, ela descobriu, mandou açoitá-lo e deixá-lo em sangue, amarrou e colocou debaixo da senzala, onde passava a água podre que saía dos restos de todos os escravos, aonde vivia cheio de barata, rato, aqueles bichos todos, e ele morreu naquele lugar. Então ele dizia: eu morri como um bicho, e ela vai se sentir como um bicho a vida inteira. E podem, ser um misto de espírito zombeteiro com espírito vingador, fazendo todo esse processo. Então, na realidade, a nossa doença é a desobediência da lei divina, que nos provoca culpa, a gente não aceita o erro, a vaidade, o remorso se transforma nesses pensamentos obsessivos. A utilização da fé humana primária, a gente cria esses rituais ridículos, porque a gente vive de rituais. A religiosidade nossa, a gente fala hoje de espiritismo, mas nós somos ainda cheios de rituais, porque nós conhecemos a doutrina espírita há pouco tempo. Então, nós temos rituais que a gente, sem desrespeito a ninguém, mas você fazer o sinal da cruz, o que significa isso para a salvação nossa? Mas as pessoas acreditam em vários rituais se faz, tem várias pessoas que não passam debaixo da escada, que dá 3 toques se fizer uma coisa, se fizer outra. Esses rituais são repetidos na caminhada. Eu não estou vendo aí, graças a Deus. Não precisa ver. Pode falar tempo, eu finjo que eu não enxerguei. Senão eu não vou apresentar os casos, eu vou caminhar. As terapias, elas são remédios, que eu acho que não vale a pena dizer, existem as psicocirurgias e os tratamentos psicológicos, sendo a terapia cognitiva comportamental a mais indicada do ponto de vista da psiquiatria clássica. Então, o tratamento espiritual, eu falo mais tarde, quando for falar de obsessão. Eu vou trazer os casos rapidamente, porque eu acho que são casos técnicos, algumas coisas são só passadas. O primeiro caso, o caso G, ele é masculino, tem 34 anos, solteiro, é estudante de engenharia ambiental, formado em administração. É o primeiro filho de uma prole de 3, era tímido, mas entre os amigos tornou-se um líder no futebol. Foi criado com mimos, teve problemas sérios na família materna e paterna, que refletiram muito na vida dele. A avó paterna era portadora de toque, a tia é doente mental, o pai também tinha toque, o pai já faleceu agora há pouco tempo. Transtorno de personalidade na família materna é grave, ele tem um irmão epilético, e esse irmão epilético é esquizofrênico, e o caçula tem toque. Começou aos 10 anos, quando eles moravam nos Estados Unidos, com ideias obsessivas e rituais, e ele iniciou o tratamento aos 14 anos, sem um diagnóstico preciso. Ele tem história de drogadição, de alcoolismo, de tabagismo importante. Na história dele com droga, ele foi 2 vezes preso. Ele acredita que a maconha ajuda ele a sair dessa situação. A gente só vê isso piorando. Atualmente, ele bebe pouco, esporadicamente. Ele teve um problema sério que agravou o quadro dele de culpa. A namorada abortou aos 18 anos, sem ele ter ideia que ela ia fazer esse aborto.
E isso construiu uma culpa muito grande, que ele deveria ter evitado isso, não por crença religiosa, por postura pessoal dele. Ele não é uma pessoa religiosa. E teve o diagnóstico definitivo aos 19 anos, quando ele chegou para tratar com a gente. Ele se tratou, melhorou com 2 anos e suspendeu o tratamento. Depois ele retornou e faz terapia, usa medicamento. O quadro dele ainda é muito grave, ele usa doses elevadíssimas de remédio, ele tem muitos efeitos colaterais e, assim mesmo, ele não consegue controlar toda a sintomatologia dele. Ele faz exercícios físicos obsessivamente, é como se fosse também um toque. Ele tem compulsão alimentar noturna, ele tem vários efeitos colaterais do remédio, e numa escala de avaliação, quando ele começou o tratamento, ele teve uma redução de 25% da escala dele em relação a hoje. Ou seja, se o quadro dele era 100, hoje é 75. E essa é uma escala que a gente tem. Então, no início, a pontuação dele era 59, quando a pontuação do quadro é no máximo de 81, então dava 72%, e no momento atual ele tem 24%, e a porcentagem dessa escala, ele tem quase 30% ainda do quadro presente. Se a gente olhar aqui, é para quase metade da sintomatologia do quadro dele. O irmão dele, caçula, o L, tem 28 anos, é solteiro, é formado em engenharia de produção, é o terceiro filho, né? Então nós temos a mesma história. E ele teve início aos 12 anos o quadro, mas anteriormente nos Estados Unidos ele acha e dizia que ele já tinha ideias obsessivas, e eles começaram rituais, até que com 18 anos isso ficou insuportável. Ele já tinha iniciado terapia aos 16 anos, sem um diagnóstico, e ele começou a se tratar com a gente com os 18 anos de idade. O que aconteceu com ele, né, que é muito interessante. Quando ele descobriu que ele estava com a doença muito grave, ele é de uma família católica que não tem uma vivência muito religiosa. Ele saiu de casa e falou com a mãe dele: eu vou numa livraria, que eu vou descobrir um livro para me explicar a causa da minha doença e como é que eu vou tratar. Ele saiu. E aí, quando ele chegou em casa, ele disse: mãe, eu descobri um livro e descobri, né, a causa e o tratamento. Ela falou assim: que bom, filho, como é que chama o livro? Ele pegou e falou assim: esse aqui era o Livro dos Espíritos. E a partir daí ele se tornou espírita, e nós vamos ver só rapidamente, né, para encerrar realmente, que ele tinha um quadro muito grande de compulsões, e que, durante o tratamento, ele teve uma redução de 80,65% desse quadro, que, em relação ao comprometimento da vida, era 47%, muito maior que do irmão, e hoje é menos de 5%. Ele hoje toma dose mínima de remédio, tem uma vida muito interessante, e apesar de ser muito mais novo que o irmão, ele dá para a gente um show de comportamento. Porque ele descobriu e diz: a minha doença é a vaidade. E quando ela me ataca, eu sei, eu tenho que tomar cuidado, porque é a vida me dizendo: o seu narizinho está em pé novamente. Então, eu trouxe esse caso para mostrar para vocês o quanto que um trabalho espiritual que a pessoa busca como reforma pode mudar um quadro tão grave quanto o dele. Muito mais grave que do irmão, com um resultado muito melhor. Desculpa aí a organização.
Eu não consegui ler lá de longe, e é bom a gente ficar velho, né? Fica desobediente. Depois de muitos anos de casa, a gente faz isso, mas me desculpe aí a organização, muito obrigado. E se alguém no intervalo quiser falar sobre o caso, a gente pode conversar mais detalhadamente, quem é da área de saúde, sobre essas informações interessantes. Muita paz.